Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou-vos trazer uma nova teoria, ok? Prestem bem atenção. Eu não quero que vocês acreditem em mim. Lembrem-se que não dá para eu demonstrar nada do que eu digo aqui neste canal e esta informação que eu vos vou dizer realmente é uma teoria que realmente é uma teoria. Então não há maneira de eu demonstrar nada. Mas para eu explicar a minha teoria, eu vou ter de vos falar um bocadinho sobre algo que vocês já todos sabem, que nós somos um corpo de desejos, né? Então nós temos a tendência de sempre de satisfazer os nossos desejos, ou procurar satisfazer os nossos desejos. Estamos sempre à procura de prazer, estamos sempre à procura de felicidade, de atingir algo, né? E sempre em nosso benefício. Pode ser em nosso benefício, mas também pode ser que aquilo que nós obtemos também satisfaça outras necessidades de outras pessoas. Então, e também que traga prazer, né? Satisfação às outras pessoas. Agora, é preciso entender algo. É que este avatar, nós vamos falar sobre este avatar. Isto é muito interessante. Vocês já vão ver que realmente este gajo, de onde é que ele saca estas teorias tão absurdas, né? Absurdas, mas com muita lógica. Nós estamos aqui neste plano, né? Nesta ilusão, nesta Matrix, neste mundo, tanto dá o nome que vocês queiram chamar a este mundo, aquilo que vocês mais se identifiquem, né? Que mais lógica para vocês tenha. Né? Para muitos veem este mundo simplesmente como um mundo, não conseguem interpretar isto de outra maneira. Existem outras pessoas que já começam a ver que isto realmente é uma Matrix, é um mundo da ilusão. Então, tudo depende da vossa expansão de consciência. Se vocês tiverem uma consciência ainda muito, muito básica, vocês vão ver este mundo tal como ele é, tipo, ou de um modo científico, ou de um modo mais religioso. Depende de vocês, né? Da vossa capacidade de ver o mundo. Ou melhor dizendo, do tamanho da vossa consciência. Porque a consciência expande. E expande só através do conhecimento. Vocês precisam entender isto, porque se vocês não entendem isto é o básico dos básicos de uma pessoa que seja iniciante. Qualquer pessoa que comece a iniciar o caminho do despertar já tem que ter isso em conta. Né? Porque ele sabe, logo de partida, que sem conhecimento ele não vai a lado nenhum. Isso é lógico. Então, nós sabemos que estamos aqui dentro deste plano, desta ilusão, deste metaverso, deste mundo. Então, sabemos que estamos influenciados por tudo e mais alguma coisa, desde a Lua, desde o Sol, desde as vibrações de outras pessoas, da vibração do mundo, dos eclipses solares, do nosso próprio sistema de chakras, que são as emoções, em todas as suas frequências. Temos o nosso corpo mental e depois dentro deste corpo temos o nosso ego e depois temos os nossos sistemas, o sistema nervoso, todos os sistemas que este corpo tem para que funcione em condições. Então já vemos que nós estamos dentro de um mundo que de certa forma estamos dentro de programas, dentro de mecanismos que controlam não só o próprio sistema em que nós estamos, mas também nos controla a nós. Então não há muito por onde fugir. Nós já sabemos que, uma vez que nós estamos dentro de um videojogo, dentro de um jogo, entre aspas, isto é um mundo de realidade holográfica, onde funciona, tem os seus sistemas de funcionamento. Agora, isso, para eu explicar, nem eu sei. Há pessoas que sabem minimamente como é que isto funciona. Até termos energéticos, vibracionais, como é que
como é que tudo se manifesta, né? Através dos átomos, dos eletrões, prótons, como é que se forma a matéria e toda essa informação, cada informação que exista, cada conexão que se possa, cada sistema de conexão, né? Um dá para ferro, outro dá para alumínio, outro dá para terra, outro dá para pedra, mármore, outro dá para... Prontos, cada ser, cada composição que exista neste mundo, existe uma formação de moléculas ou o que seja, né? Ou protões, neutrões, etc., esses energéticos, que fazem com que esse tipo de material exista, ou que isso exista. Então, já olhamos para o mundo e já vemos que água não é a mesma coisa que mercúrio ou que petróleo. Tudo tem a sua composição, né? Então, já sabemos que este mundo funciona dessa maneira. Então, já vemos que tudo tem a ver com programas, com informação, certo? Muito bem. Atenção, eu estou a dar aqui uma volta para vos levar para o sítio, para a minha teoria. Não pensem que a teoria não é esta. Isto já está mais que sabido, não é? Olha, estão a fazer aí uma parade de gays, a favor da homossexualidade e as bandeiras. É tudo muito divertido para eles. É o que eu digo. Estas pessoas seguem as suas crenças, as suas ideologias. Eles estão a seguir aquilo para que foram programados, não é? Eles próprios se programaram. Eles agora estão a lutar por algo que nem eles sabem o que é, não é? Porque vivemos mesmo num mundo livre, pelo menos aqui na Europa. Agora nos outros países a coisa já é mais séria, em alguns países onde são perseguidos. Mas pronto, larguemos isto. Se vocês, uma vez que vocês sabem que estão aqui neste planeta, neste plano, e agora vou já à teoria, vou-me deixar de tretas, vou já à teoria. A única maneira da gente sair deste plano, onde nós estamos, é estando vivos. Não é depois de morto. Não, depois de morto, tu continuas dentro do sistema. Tu dizes assim, não, depois de morrer, eu vou sair daqui. Não. Não é assim que funciona. Não. É estando vivo. É estando reencarnado. E eu já vos vou explicar porquê. E isto é uma teoria. Não quer dizer que seja verdade. É uma teoria. É ciência ficção. Então, tomem nota aí. O que ele está a dizer é ciência ficção. Não é real. Então, eu estou aqui vivo. Certo? Certo. Eu agora, neste momento, eu fui conectado a um ser humano. Então, eu estou aqui. Neste momento, eu estou preso a este corpo. Eu não consigo sair dele. Claro que eu posso sair em viagem astral, em viagem mental, mas eu não consigo desconectar-me dele tão facilmente. Eu não me consigo desconectar. Eu continuo, mesmo que eu vá em viagem astral ou viagem mental, eu continuo a ter este corpo. Quer dizer, eu continuo a pensar com este cérebro. Vocês façam uma viagem astral, façam a viagem mental e vocês vão ver que vocês vão continuar a pensar por esta cabeça aqui. E não só, atenção, isto não é bem assim. Porque se vocês morrerem, vocês continuam com as vossas memórias e programas deste corpo. Vocês vão continuar a pensar, a pensar e agir emocionalmente e mentalmente como se vocês fossem este corpo físico, mesmo que este corpo físico já esteja morto. Então vocês morrem e ainda continuam a pensar da mesma maneira que o personagem que está no corpo físico. Atenção à teoria. A teoria, vocês comecem já a atar cabos. Comecem já a tentar interiorizar isso para que vocês entendam o que eu estou a dizer. Muito bem, então a teoria é muito simples. Nós estamos vou tentar explicar, vou-vos tentar levar para vocês compreendam a outra parte da teoria. Esta parte já vocês entendem, já sabem um bocadinho, já não é nada novo, que eu já tinha falado, então a minha teoria vai sendo completando. Então, agora, vamos imaginar, não, agora nós estamos
a ir para o ano 2030. No ano 2030 existe uma agenda. Existe uma agenda, atenção, sempre houve agendas. Agendas que são partes que nós temos que atingir, são metas que têm que ser atingidas para uma meta maior, para onde nós queremos realmente chegar. São metas intermédias. Né? A Agenda 2030 é uma meta intermédia. A Agenda 2020, a de 2000 era uma meta intermédia. Tudo são metas intermédias para chegar a um fim. Então, a Agenda 2030, já toda a gente sabe, são 17 pontos. 17, acho eu que são 17 pontos. Então, dentro desses 17 pontos, eles têm que conseguir implementar isso nesse momento, nesta sociedade. Mas, atenção! E vocês vão dizer assim, vocês sabem que na Agenda 2030 tem moeda digital, tem crédito social. Sim, o crédito social. Tem cidades de 15 minutos. Sim, cidades de 15 minutos. E se vocês não sabem, existe outra agenda, que é a Agenda 2050. Na Agenda 2050 já tem os metaversos. Sim, já tem a nanotecnologia. Já tem o transhumanismo. Já se fala sobre o transhumanismo, mas a agenda começa a partir de 2030 até 2050, onde os humanos já vão ter chips, já vão estar chipados, já vai ter tudo mais, a inteligência artificial já vai estar a tomar conta mais ou menos deste mundo, mas vamos falar dos metaversos, para que vocês entendam a minha teoria. Dentro dos metaversos, o que é os metaversos? Os metaversos, olha, vocês olham para fora e vocês já vão ver um metaverso. Vocês não precisam ir muito longe. Eu neste momento, eu estou a olhar para um metaverso. Eu estou dentro do metaverso. Só que nós não conseguimos ser conscientes disso. Porquê? Porque nós já nascemos dentro dele. Nós nascemos dentro deste metaverso, temos este corpo, já estamos dentro deste avatar, e nós dizemos assim, este avatar foi criado para que nós nos conectássemos a este metaverso. Não há maneira da gente dizer, nós nos conhecemos por este eu sou o Walter Pinho, eu sou masculino, de sexo masculino, eu sou o XPTO e vou me identificando com este ser e com este mundo. Então eu não conheço nada além deste mundo. Então eu já nasci neste mundo, então eu não consigo reconhecer este mundo como se fosse um metaverso. Mas eu consigo reconhecer um metaverso se me proporcionarem um serviço onde onde eu possa jogar dentro do metaverso com óculos de realidade virtual. Eu jogo dentro desse jogo, vou para esse mundo de realidade virtual e eu reconheço que esse mundo não é o meu. É um mundo que foi criado. Então, isto vai ser o princípio, e já existe metaversos, não muito, com uma tecnologia com os gráficos muito fracos, mas existe. Porquê? Porque existe a tecnologia precisa de evoluir. E, vamos lá ver, as pessoas têm que entrar por vontade própria. E a Agenda 2030 está a fazer esse trabalho, que é retirar a nossa liberdade. Para quê? Para ir nos empurrando pouco a pouco para dentro desses metaversos. Então, primeiro as cidades, o crédito social, as cidades 15 minutos, a identidade digital, moeda digital. Tudo isso para nos empurrarem para dentro dos metaversos. Porque depois já não vais poder andar por aí agora como agora, a viajar e... Não. Tudo vai ser restringido. Só alguns é que vão poder. Mas lembrem-se que isto é uma agenda 2030-2050, onde vão-nos tirando pouco a pouco as liberdades, até ao ponto que depois tu, por exemplo, para ires trabalhar,
tu já não vais ir, os trabalhos já vão ser digitais, já vão ser dentro dos metaversos. Tu vais trabalhar dentro dos metaversos. Por exemplo, tu tens uma oficina, tu trabalhas em uma oficina, tu vais lá e tu dizes assim, pronto, eu tenho que me deslocar para a oficina e lá trabalho trabalho com os computadores. Ou tenho reuniões com com os empresários, com pessoas, não é? O que é que eu vou fazer? Vou meter os óculos de realidade virtual e eu posso, depende como eu esteja programado, eu posso ir diretamente para a empresa e lá meto-me dentro de um avatar e começo lá. Tenho o computador, está tudo lá, um computador, o ecrã, e eu consigo ver tudo e lá eu trabalho. Isto é um trabalho de visão remota é como se fosse um trabalho de visão remota, sim, eu estou dentro de casa, eu posso trabalhar, por exemplo, agora o que está é o home office, muita gente trabalha desde casa, né? Se existir essa possibilidade, então está perfeito, não é? A pessoa fica a trabalhar lá, de casa, só que agora vai ser através de realidade virtual. Tu vais poder ir já para lá, né? Seja qual seja o trabalho. É claro que não, os trabalhos que são de manutenção deste metaverso não dá para ser feito com óculos de realidade virtual, não é? Construir um edifício, reparar estradas, não, isso não dá, não é? Vamos ser coerentes. Muito bem. Mas é claro que vem aí a inteligência artificial, vem aí os robots, vem aí tudo, vai estar já tudo tecnologicamente já muito avançado, então esses robots é que vão fazer a manutenção disto. Lembrem-se que os que controlam este mundo, este metaverso, eles não querem a tua liberdade, eles querem te prender. A finalidade é que tu entres para dentro desses metaversos. Eles querem que tu não saias nunca disto. Por exemplo, nesta versão onde nós estamos, já estamos na 6ª versão. Para chegar a este ponto onde nós estamos agora. Isto não foi fácil. Eles foram fazendo as versões e cada vez que uma versão não dava certo, deste planeta, desta sociedade, desta humanidade, o que eles faziam era resetear. Mandavam um dilúvio, por exemplo, e toda a gente, mais ou menos quase toda a gente morria, e depois, a partir daí, voltava outra vez a renascer a humanidade. E então, o que eles querem é chegar a este ponto onde realmente existam condições propícias para que todas as almas, não é as almas, todas as consciências ou todos estes seres que estão aqui presos vaiam para outro metaverso. E dentro desse metaverso é assim que eles nos vão prendendo. É assim que se cria, é assim que o demiurgo quer que as coisas se encaminhem. Qual é a finalidade? É criar mundos e mais mundos e mais mundos, e nós vamos estar sempre presos dentro de metaversos, dentro de metaversos, e a gente não saia nunca, nunca consiga sair da sua criação. Ok? Então, vamos continuar. A finalidade é entrar para dentro desses metaversos. Dentro desses metaversos, o que é que vai haver? Vai haver a mesma coisa que aqui. Depende da tecnologia. Primeiro, lembre-se que é de 2030 para 2050. A partir daí a tecnologia vai avançar. A gente nem vai conseguir acompanhar. Nós, os mais velhinhos, não vamos conseguir acompanhar essa tecnologia. Não nos vamos conseguir adaptar. Mas já vamos ver, nós vamos ver para onde é que aquilo vai. Nós não vamos aceitar assim tão facilmente. Os mais novos que vão nascendo vão aceitando. Agora nós não. Então, dentro desses mundos, dessas realidades virtuais, nós vamos ter os óculos. No princípio vai ser só óculos, depois já nos vão meter os chips, depois já a tecnologia, por exemplo, da internet, já não vai ser 5G, já vai ser 6G, 7G, 8G, onde tudo vai ser muito mais evoluído, onde nós vamos ter, onde isto vai estar muito mais além do nosso
do nosso entendimento, da nossa compreensão. E então, o quê? O que é que vai acontecer? A tecnologia vai ir avançando, não é? Já vai haver os chips e já vai chegar a uma altura em que realmente a nossa consciência já vai ir diretamente para os avatares. Sim, os avatares, que somos nós aqui somos avatares. Agora imagina dentro de outro metaverso, e já vamos estar dentro desses avatares. Recorda, e aqui vem a minha teoria, para que vocês entendam. Este ser que está aqui conectado, que nós não somos consciências, nós não somos o ego, nós não somos este corpo emocional, nem esta mente. É bom entender, vocês vejam os meus 2 vídeos que eu tenho aí numa lista de reprodução, onde eu falo sobre que nós não somos consciências. É bem que vocês entendam. As consciências é só uma base para que o nosso ser, aquele ser que nós realmente somos, que é uma conexão que se consiga manifestar, ok? De maneira consciente, por isso é que se torna consciente, por causa do nosso cérebro. O nosso cérebro é que tem a capacidade de ser consciente, de se manifestar em consciência. Se veja um cão, não consegue se manifestar em consciência, assim como nós. Porquê? Porque o seu cérebro não consegue se manifestar assim. O cérebro não dá. Mas o que está conectado a mim, a um cão, a uma árvore, é tudo a mesma coisa. Mesmo que existam, lembre-se que, pronto, dentro da Matrix, depois é implementado outras formas de ser. Ok? Por exemplo, é por isso é que dentro da nova era é que falam muito de certas coisas que depois nos confundem. Que nós somos consciência, estamos aqui para evoluir, o amor, e evoluir através do amor, etc. Não. Isso é tudo dentro da Matrix. Estamos dentro do metaverso e está criado essa Matrix. Para que nos confundam, para que a gente não saia daqui nunca. Que a gente sempre fique preso ao avatar, a este personagem. Nós não somos este personagem. Enquanto tu te reconheceres como este personagem, então estás feito ao bife. Quer dizer, não sais daqui nunca. Então vamos para a parte de onde está realmente o que eu vos quero dizer. Então, nós vamos entrar para dentro desse metaverso. Para onde é que nós entramos primeiro? Como é que nos apanharam primeiro? Apanharam-nos dentro do avatar. Quer dizer, nós estamos... Imagina só. Para vocês não entenderem isto, parem o vídeo e pensem um bocadinho, ok? Para vocês conectarem. Primeiro, nós que estamos aqui dentro deste multiverso, nós agora neste momento estamos aqui neste corpo, certo? Então, o que vai acontecer? Quando nós entramos para outro metaverso, nós não vamos para o mundo astral ou para esses mundos que estão aqui à nossa volta, para voltar a entrar. Não. Nós vamos entrar diretamente dentro do avatar. Vamos nos apanhar dentro do avatar. Não é fora do avatar, é dentro do avatar. Por isso é que eu vos digo, a única maneira de sair deste metaverso é estando reencarnado. As pessoas que morreram sem estarem acordadas não vão sair daqui. Eles têm que voltar a encarnar para sair. Para ter o conhecimento, a consciência, expandir a consciência para poder sair. Para deixarem o avatar. Ok? Eu sei que é difícil, mas vocês têm que ver os meus vídeos quase todos para vocês entenderem mais ou menos por onde é que vão os tiros. Esta é a parte mais avançada, hein? Por isso eu estou aqui a falar já aqui em um estado de consciência bastante avançado, quer dizer, um estado já está muito mais além da compreensão do ser humano que consegue entender isto. Então, nós estamos dentro vão transferir a nossa consciência, isto já dentro da Agenda 2050, já por esse coisa, quando chegar à altura, quando já os humanos já não puderem ter o livro, entre aspas, não tiverem as condições de escapar, o que vai acontecer? Já vão vão transferir a nossa consciência para o avatar. E o que é que vai acontecer? Dentro do avatar, tu agora, por exemplo, entraste para dentro do avatar, não importa se esse avatar é um avatar, não sei, no princípio tu não vais para um avatar
não vais para dentro de uma barriga de uma mãe. Não vai ser assim. No princípio, tu vais diretamente para um avatar. Só que depois vai acontecer uma coisa. Este corpo vai ter de morrer. Eu não sei como é que eles vão fazer, mas este corpo, uma vez que eles consigam desligar deste corpo a nossa consciência, quer dizer, aquilo que nos está a ligar a nós, a nossa consciência, se desligar deste corpo e ser transferido diretamente para o outro, este corpo morre ou fica simplesmente como um portal orgânico, um ser sem alma, um ser sem nada, sem consciência, sem nada, e vai ser transferido para o outro. No momento em que o outro morra, tu estás dentro desse metaverso, estás dentro desse personagem, desse avatar, o que é que vai acontecer? Esse, um dia, também vai morrer. O corpo também vai ser mais ou menos como este. Também vai ter o seu prazo de validade. Também vai ter de morrer. Então, no momento em que ele morre, ele já não vem para este servidor. Já não vem para este metaverso. Atenção! No momento em que nós, por exemplo, nós estamos dentro deste jogo, este metaverso, quando nós morremos, nós vamos para outra parte do servidor. Nós estamos dentro de um servidor. Sim, um servidor de um computador. Dentro da sua programação. Isto é simples de entender isto. Quando nós estivermos lá, quando nós morremos, nós vamos para o servidor que é daqui. Mas quando nós morrermos, nós vamos para o servidor de lá. Quer dizer, não é de lá. É o servidor que está aqui neste mundo, que vai ser gerido neste mundo. Lembra-te que os metaversos estão dentro dos servidores deste mundo. Então, cada vez que nós morremos, nós vamos para os servidores deste mundo aqui. Quando nós morremos aqui, nós vamos para o servidor do outro mundo, do outro metaverso que está acima deste. Isto é como, eu já vos disse, isto é como um metaverso dentro de outro metaverso, dentro de outro metaverso. Por isso, quando nós morremos, nós vamos para dentro do servidor. E dentro do servidor não dá para sair. Não dá para tu ficares consciente, não dá para nada. Porque isto é outra fase. Agora, como nós fomos apanhados desta maneira, nós saímos, por exemplo, nós agora estamos aqui, Agenda 2030, 2050, vamos entrar dentro destes servidores, dentro dessas realidades, nós vamos entrar dentro dessas realidades e vamos diretamente para o avatar. E é assim que nos apanham. Então isto quer dizer, e é esta a teoria, que nós, a única maneira da gente sair destes metaversos é reencarnando. Nós temos que reencarnar. Porque nós não somos o nosso corpo emocional, nós não somos o nosso corpo mental, nós não somos a nossa alma, nós não somos nada disso. Isso são os corpos que são precisos, são necessários para que tu consigas estar dentro de um avatar ou dentro desse metaverso. São as tuas cadeias, né? As tuas correntes que te prendem àquele metaverso. Por isso que nós temos que sair daqui estando vivos. Quer dizer, nós temos que nos desprender deste metaverso estando vivos. Temos que nos desconectar deste avatar. E é isto que ninguém quer. Porque as pessoas vivem no mundo dos desejos. À procura da satisfação. Eu sei que isto é uma teoria meio louca, mas vocês tentem pensar um bocadinho, mas vocês não se preocupem, falta 4 anos para vocês entenderem o que eu estou a dizer aqui. 4, 5 anos, para que vocês comecem a ver a tecnologia a avançar e vocês vão dizer assim, este gajo estava a pensar muito à frente. Se não acontecer nada, vai ser isto que vai acontecer. Então, preparem-se, porque quando chegar esse dia, as coisas podem acontecer mais cedo ou mais tarde, não interessa. Há tempo. E se isto não se der, se por acaso houver alguma falha
e realmente esta sociedade não aceitar este novo sistema, não se preocupem, porque vai ser tudo arrasado outra vez e começa outra humanidade. E quem saiu, porque esta é a porta de saída, a parte final da construção de outro metaverso, é a porta de saída, onde as pessoas, ou alguns vão entrar e outros vão sair. Depende da pessoa. Depende daquilo que tu decidires. Não depende, é assim, depende do teu esforço. Depende do teu esforço. E claro que aqui eu também não vou estar a fazer um vídeo aqui de 3 horas a tentar explicar as coisas, como é que as coisas mais ou menos funcionam dentro da minha lógica. Mas, claro que para vocês entenderem isto tudo, eu teria que falar isto, teria que falar de vários pontos de vista, e falar de certas áreas que eu ainda aqui não falei. Mas vocês têm que ter, prontos, isto é o suficiente para vocês entenderem como é que nos atraparam aqui neste mundo, este metaverso. Se nós conseguirmos sair daqui, se nós nos conseguirmos desconectar daqui, deste metaverso, deixar este personagem para trás, existe uma grande probabilidade de nós irmos para outro metaverso, onde nós também lá estamos. Existe essa possibilidade. É que nós estamos atrapados em um de outro. Esta parte também não sei como é que funciona, mas isto aqui, até mesmo dentro deste metaverso, pode existir vários tipos de realidade, onde, não sei, nós temos que ir saltando de um para o outro para ver se conseguimos sair daqui. Até sairmos deste metaverso e irmos, sei lá, não dá para entender bem como é que isto funciona. Porque realmente é como se nós estivéssemos partidos em muitos, não é? Parece que a nossa consciência, o nosso verdadeiro ser está partido. Ou o ser que se está a manifestar aqui, né? Nós somos parte desse mesmo ser. Então não dá para entender muito bem como é que isto funciona. Existem muitas teorias, mesmo dentro do budismo, que tem muita lógica, que fala sobre isto, sobre as entidades que vão descendo em dimensões e que vão... Primeiro era só uma, depois vai-se partindo em muitos, até chegarmos ao ponto em que nós estamos. Essa é uma teoria que pode ser verdadeira? Sim, mas depois também existe a teoria da hiperbórea, né? dos hiperbóreos, que também tem toda a lógica, e eu, pessoalmente, me ligo nessa teoria, né? Que fomos virados para fora, para o mundo da ilusão, e que fomos presos aqui para toda a eternidade, né? Enquanto a gente não conseguir despertar. Bem, eu não sei se dá para eu aprofundar um bocadinho mais. Estou a ver se falta mais alguma coisa. Pronto, o que eu posso dizer, pronto, para finalizar, é que nós vivemos dentro do mundo dos desejos, né? Nós estamos virados para fora, e como nós vemos o mundo de fora, nós não conseguimos ir para dentro. O verdadeiro caminho é o caminho para dentro. Então, se tu não te virares, se tu não cortares as correntes dos desejos, dos apegos, das crenças, de tudo e mais alguma coisa que tu tenhas com este mundo, tu não vais te conseguir desligar disto. Tu tens o desejo de quê? Se tu não és este avatar, se tu não és este personagem. Eu no último vídeo já falei sobre isto. Nós não somos este avatar. Tudo isto são memórias e programas. Não há maneira de nós sermos este ser. E agora eu pergunto, porquê que te custa tanto aceitares que tu não és este avatar, que tu não és nada deste ser? Tu, quando morres, tu vais para dentro de outro servidor, para o mundo dos astrais. Nesses mundos astrais, tu vais continuar a ser este ser. E depois, como tu não vais conseguir, como tu não sabes quem tu és, quer dizer, tu sabes tu não vais conseguir descobrir quem és tu na realidade. O que é que eles vão fazer? Vão-te voltar a meter aqui, a introduzir dentro deste metaverso. E a partir daí tu vais ser outro ser. Outro ser que tu não sabes quem tu és. Novamente tu não vais saber. Tu vais... agora eu antes era
a Rita e agora sou a Joana. Pronto, acabou. O outro ser já foi, morreu. No momento em que tu encarnas, o outro ser já desapareceu, já foi à vida. E agora, o que é que vais fazer da tua vida? Hã? Vais andar nesta roda sem saber quem tu és? Onde é que estão as provas de que as pessoas que encarnam e estão aqui a aprender, onde é que estão as provas de que, ou para onde é que foram essas pessoas? Onde é que está? Já deveria haver aqui na Terra alguém com essas capacidades. Olha, está ali um ser que conseguiu evoluir. Onde é que estão essas provas? Não estão. Porquê? Porque está tudo escondido. É tudo engano. Só, eu vou-vos dizer uma coisa. Se neste mundo as coisas estão tão escondidas, se este mundo está controlado pelas máfias que todos nós já conhecemos, se eles fazem um esforço tão grande de nos esconderem, de nos adoctrinarem, de meterem esforços dentro desses programas de engenharia social, se eles metem tanto esforço nisso, é porque realmente este mundo é um mundo de enganos. Então, se este mundo é um mundo de enganos, como é que será o outro, quando a gente morrer? Hã? Será que lá vais descobrir toda a verdade? Não, meus amigos. Eu espero bem que vocês tenham entendido isto. Eu não estou a dizer que isto seja verdade. Isto é tudo ciência-ficção. Ciência-ficção. Existem, eu ainda agora um bocado estava a vir algumas ideias que se podem contradizer umas com as outras. E é verdade. Há ideias que se podem contradizer ou teorias que se contradizem com isto que eu estou a falar. Recordem, isto são tudo teorias. Teorias, ciência-ficção. Ok? Se te pode ajudar ou não a compreender este mundo, isso vai-te caber a ti. Pensar, refletir, aprofundar tudo isto que eu estou aqui a dizer e tu procurares a tua própria verdade. Eu aqui neste canal, vocês podem ver muito bem o meu trajeto, quando eu comecei a fazer os meus vídeos. No princípio era uma coisa e agora acabei em outras. Quer dizer, no princípio eu lá falo muito bem sobre a parte dos metaversos. Vocês procurem. Estava aqui um mosquito. Procurem. Porque apesar de eu lá naquela altura, eu era um bocado tímido a falar aqui para a câmara e expressar-me. Agora já me expresso muito melhor. E é o bom. E até falo muito melhor agora do que antes. Antes dava erros por todos os lados. Agora consigo falar um bocadinho mais fluido. Ainda bem. É tudo uma questão de prática. Mas vocês podem ver esses vídeos dos metaversos, que é onde eu tento explicar os metaversos. Ainda tenho um vídeo pendente para falar sobre isso, das dimensões, que nós vivemos num mundo 2D e não num mundo 3D. Isto é um mundo 3D, mas tecnologicamente falando, isto é, em termos de programa, isto é em 2D. É que são códigos. É só isso, códigos energéticos, códigos, é o que seja, vibracionais, é tudo em 2D. Só que dentro é 3D. É como tudo na vida. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Escrevam-me aí em baixo o que é que vocês acharam, o que é que vocês pensam. Eu sei que não toda a gente vai entender este vídeo. Eu sei, porque isto infelizmente, é para pessoas que têm um grau de consciência muito elevado, já perto do quarto estado de consciência, que já é muito. O quarto estado de consciência já te dá para tu saberes muita coisa, já dá para tu entenderes o mundo inteiro, mas para isso tu vais precisar de muita informação, tu vais ter de fazer o teu trabalho. Não esperes Jesus Cristo, Buda, os mestres ascendidos para te salvarem. Ninguém vai te salvar, nem esses gurus da internet, esses da nova era. A sério, o Sadhguru, esqueçam mesmo. Ninguém vos vai salvar. Vocês sim, vocês podem se salvar a vocês mesmos. E para isso vocês vão ter de aprender muito. Vocês vão ter de estar dentro dos temas de conspiração, tanto espirituais como deste mundo.
vocês vão ter de entrar em muitas tocas de coelho, em muitas tocas de coelho. E em muitas tocas de coelho não vai ser muito divertido. Não vai ser não. Ok? Este avatar, estes avatares, né, não foram criados para este tipo de... Agora está-me a vir um sonho, uma recordação de uma imagem, de um sonho, onde eu estava a falar qualquer coisa sobre isto. Que engraçado. Só que era um bocadinho mais no futuro, São coisas do capeta. Engraçado mesmo. São coisas tipo... Como nós vivemos dentro de um computador, de um programa, o passado, presente e futuro já está tudo escrito, ou parcialmente escrito, dentro das vibrações, dentro da... não sei como é que tudo processa, mas eu penso que já está tudo escrito. É sempre o mesmo guião, sempre as mesmas coisas. Isto não termina, ok? Então, por isso mesmo é que muitas das vezes vem este flash, porque nós, ou mesmo assim, já estivemos, ou conseguimos estar em todo o lado ao mesmo tempo, em todas as linhas de tempo, ok? Ou nesta linha do tempo, desde o A ao B, formando um círculo, não é? Porque isto é interminável. Então, é engraçado. Ou assim, ou agora veio uma informação mais ou menos assim, ou pode ser em espiral, e que a gente começa aqui e vai andando assim à volta. Pode ser, também pode ser, porque não, e depois se calhar volta, não sei. É interminável. Pois é, meus amigos. Eu espero que realmente vocês tenham entendido o que eu estou aqui a dizer. Este vídeo fica aqui para toda a eternidade, a ver até que o YouTube exista. Enquanto as pessoas ainda estiverem neste metaverso, é claro que vai ter de haver aqui pessoas, né, a fazer manutenção deste metaverso, mas muitas das outras pessoas vão ter de entrar no outro. Então, para vocês que vão escolher ir para o outro, boa sorte. E para aqueles que vão se decidirem sair deste metaverso, também boa sorte. Pois é, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. Como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos. E nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.